Meu nome é Leandro, sou paciente da Clínica Inspirar há 2 anos e nas corridas que venho experimentando, especialmente as maratonas, várias vezes surgiu a necessidade de um acompanhamento com o fisioterapeuta, tanto pré-corrida como também pós. E nas sessões de recovery, por exemplo, também tive grande auxílio aqui do Denis, que com um brilhantismo espetacular na carreira profissional, sempre me auxiliou nesses aspectos, inclusive. Além disso, também fiz pilates aqui com ele na academia e alguns também fortalecimentos específicos para fins de redução de alguma dor, equilíbrio muscular, etc. Bem como também alguma reposição de postura, alguma correção de postura. Me perdoe se eu falar algum termo técnico errado. Imagina, tá indo bem demais. E aí, então, muitas vezes eu recorri ao Denis e sempre ofereci uma resposta extraordinária, que surtiram efeitos positivos nas corridas, nos treinos. E recentemente fizemos várias sessões de recovery, com a frequência semanal. Então, eu passo a palavra para o Denis agora explicar um pouco mais do que ele tem para oferecer para os corredores em geral e quais são as demandas mais frequentes nesse meio. Leandro, obrigado, boa tarde. Obrigado Sempre um prazer. por esse tempo aí já de casa de 2 anos. A gente fica muito feliz dos pacientes que criam uma frequência, uma rotina com a gente aqui. Significa que estão confiando no nosso trabalho, né, primeiramente, e tendo resultado. O Leandro é um cara do endurance, né, da maratona, e isso sobrecarrega muito o sistema musculoesquelético. A gente sabe que, na maioria das vezes, a gente acaba treinando cansado pelo volume e pela periodização que precisa ser feita para chegar nos 42 quilômetros. E o Leandro é um exemplo clássico aí de que é muito importante trabalhar com a parte de prevenção. E é o principal ponto que a gente sempre fala para os nossos pacientes e clientes, independente da modalidade esportiva. Vamos trabalhar com a prevenção, porque depois que a lesão está instalada, existe um tempo de reparo dessa lesão acontecer, e em alguns casos essa lesão acaba realmente perdurando, e durante esse processo de recuperação a gente perde muita performance. A Mônica está aqui hoje com a gente também. Ela está com uma condição hoje de tensão no trato iliotibial, que é uma região lateral aqui próximo ao nosso joelho. E essa tensão nada mais é que um desequilíbrio, né? Se a gente buscar informação de literatura e de artigos científicos, a tensão no trato iliotibial, uma tendinite do trato iliotibial, nada mais é que um desequilíbrio muscular, assim como também na questão de mobilidade e alongamento da articulação, tanto de quadril quanto dos joelhos. E aqui no nosso espaço, a gente vem trabalhando de diversas formas com os atletas, independente de amador ou de alta performance. O Leandro, no caso, hoje trabalhamos a parte de recovery principalmente, mas também trabalhamos às vezes alguns movimentos mais específicos, dependendo da queixa do dia. Temos o Pilates, né, o estudo de Pilates, onde a gente busca a individualidade e o objetivo de cada um que nos procura. A gente não lida com todos aqui da mesma forma, cada um tem a sua especificidade, assim como também seu objetivo individual. E com isso, a nossa rotina aqui hoje a gente considera que é uma rotina completa na questão de prevenção e melhora da performance, e com isso estamos à disposição para tirar dúvidas. A intenção é trazer cada vez mais conteúdos informativos para a gente conseguir prevenir melhor essas lesões, e para quem quiser estar vindo em loco mesmo, visitar o nosso espaço, vai ser um grande prazer recebê-los. Denis, boa tarde. Denis, normalmente as pessoas procuram quando já vem a queixa, né? Ou desconforto ou dor. Que recomendações você daria para esse corredor que está preparando-se para meia maratona, uma corrida? Com que, assim, período ou frequência visitaria um fisioterapeuta para fazer recovery, pilates, ou qualquer outro procedimento aqui nesse período de prevenção, sem desconforto? O que acontece? O pessoal busca muita musculação. Se você pensar, o que o atleta da corrida, da bike, da natação, do jiu-jitsu, independente da modalidade, o que ele busca em primeiro momento? Academia. Culturalmente estamos acostumados com a academia. Só que um músculo extremamente forte, ele te limita em mobilidade e alongamento.
E o músculo precisa de plasticidade para trabalhar a sua biomecânica da melhor maneira possível. O músculo aumenta a hipertrofia, mas o tendão não acompanha o ligamento. Exato. Então as tensões nos tendões ficam extremamente altas, o ventre muscular forte, mas os tendões despreparados. E o Pilates ele vem entrando cada vez com mais frequência nos atletas de alto rendimento. Se no atletas de alto rendimento isso dá certo, imagina para os amadores, que o corpo está totalmente despreparado na grande maioria das vezes. A corrida, por exemplo, eu vejo muito que pessoas sedentárias começam a buscar uma caminhada, de uma caminhada para um trote, de um trote começam a ter os objetivos de 5, 10 km e alguns pulam os objetivos maiores. Fascite plantar e canelite. Exato, exato. E assim, tem sido muito comum a fascite, só que a gente passa muito orientações domiciliares, o Leandro está aqui para confirmar isso. A gente passa muita lição de casa, para não ficar só a responsabilidade em cima da gente. Vocês constroem a lesão e a gente desconstrói. Só que se a gente conseguir casar a nossa informação e a nossa orientação domiciliar, o resultado ele é mais rápido e isso vira uma cultura na cabeça daquele atleta. Ó, eu preciso fazer determinados movimentos, determinados exercícios na minha casa para prevenir determinada lesão. Não esperar que essa lesão seja curada 100% em nossa clínica. Até porque normalmente a frequência é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana no máximo, só que a semana são 7 dias. Então essa balança está sempre em desequilíbrio com a nossa atenção e o tempo disponível desse paciente, desse cliente. Então é indispensável que as orientações domiciliares sejam feitas, o paciente seja colaborativo para que a gente consiga ter sucesso. Em corredores, quais são assim, as maiores queixas? Principalmente questão de adutores, né, músculos internos da parte de coxa aqui, músculos laterais, que são os abdutores, né, principalmente tensor da face lata. É um músculo que normalmente na hora que a gente vai fazer uma massoterapia, ali, uma liberação miofascial, tem gente que às vezes a gente nem consegue fazer pressão, a gente precisa primeiro trabalhar a analgesia, diminuição de dor com aparelho de eletroterapia para depois conseguir colocar a mão. Panturrilha, tríceps sural, padrão. O próprio Leandro, normalmente, ele tem uma dor em panturrilha aqui, no gastrocnêmio lateral, que fica na parte lateral daqui da nossa perna, ali na cabeça dele. Mas isso não é característico do Leandro, é característico de corredores de endurance. As pessoas que trabalham para corridas de 5 e 10 km, normalmente não têm essa região tão dolorida. As pessoas de endurance têm e com frequência, não somente corredores, mas como também ciclistas, que é um público que também está com bastante frequência aqui na nossa clínica. Então, é muito importante a gente ter o primeiro contato com esses clientes, pacientes que têm dúvidas, para a gente conseguir fazer uma análise de marcha, uma análise de corrida, uma análise de biomecânica, para entender a individualidade dessa pessoa, saber quais músculos precisam ser alongados, fortalecidos, quais articulações precisam ser feitas a mobilidade e trabalhar a estabilidade dela mesma, porque o corpo é um todo. Às vezes a pessoa fica muito focada ali nos membros inferiores, mas se você não tiver um braço forte, uma cintura escapular estável e organizada, você vai ter um balanço de braço ineficiente. E é muito importante isso na corrida, quando a gente começa a pensar em metodologia. Qual é a metodologia correta? Balançar os braços, né? Apoiar primeiro o antepé na hora que vai correr. E às vezes um desequilíbrio muscular, uma falta de consciência corporal, que é um ponto muito importante que a gente aborda na nossa rotina, consciência corporal. A gente trabalha esse fundamento com muita constância, que é em cima dessa consciência corporal que a pessoa começa a entender o corpo dela de uma forma mais sincronizada. E é esse sincronismo que leva a bons resultados. Pilates, corredor tem preconceito com Pilates. Tem. O que você pensa que o Pilates pode ajudar para um corredor? Olha só, de uma forma bem resumida, Joseph Pilates, quando ele inventou o método, ele foi um gênio, né, literalmente. Inicialmente, ele começou um trabalho ali com soldados de exército, bailarinas profissionais, e junto disso foi sofrendo algumas alterações no método e tudo mais. Então, a gente percebe, hoje, por exemplo, eu reabilito o idoso de 84 anos com o Pilates. Eu melhoro a performance de atleta de 24, 25 anos com o Pilates. Eu trato o paciente com problema neurológico com o Pilates. A gente está com criança de 12 anos no Pilates. A gente já teve meninas de 16 anos com a escoliose idiopática
que é aquela escoliose da adolescência que precisa ser corrigida naquele momento. Se não for corrigida naquele momento, vai desenvolver uma escoliose pior na fase adulta, e aí isso vai se tornar um problema, além de estético, mecânico, né? Então, o Pilates, eu, por exemplo, se eu não pratico Pilates, eu tenho problemas sérios com a minha hérnia de disco. Então, o que mantém a minha coluna saudável? O Pilates. E eu desconheço, nesses 40 anos de idade, um método que trabalhe de forma tão específica, sabe? Músculo profundo, é esse músculo profundo que estabiliza o nosso movimento, que deixa tudo mais harmônico. Pilates, Joseph Pilates, ele desenvolveu o top 1 no método ali, que é o Powerhouse, o centro da casa. O centro da casa bem ativo e bem trabalhado, a gente tem um movimento mais harmônico, a gente tem uma consciência corporal muito melhor. Então, eu sou suspeito para falar de Pilates, nós temos aqui hoje na nossa rotina mais de 30 alunos, cada um com as suas particularidades e com diferentes acometimentos do sistema musculoesquelético. E é isso. Certa vez, em uma maratona, eu tive fortes dores no reto femoral, tanto da perna esquerda quanto direita. Explica para nós o trabalho que você fez em relação a isso e como evitar dores nessa região. O reto femoral, ele é um músculo biarticular, né? Chamamos de biarticular pelo fato dele nascer na região superior aqui do quadril, e ele se insere, né? Nós temos um músculo origem e inserção. Então ele se origina na parte de cima aqui do quadril e ele se insere aqui junto com o tendão patelar, que é o tendão do quadríceps. Então esse músculo ele é muito sobrecarregado na corrida, porque é ele que ajuda a gente a fazer a flexão de quadril e a extensão de joelho. E o que é a corrida? Flexão de quadril e extensão de joelho. Flexão de quadril e extensão de joelho. É o tempo todo estressando esse músculo aqui. Se você não tiver ele com uma plasticidade correta, que é o alongamento dessa musculatura, você trabalha essa tensão e distensão, retorno do movimento, ida e volta do músculo, sobrecarregando o tendão. Às vezes você não vai ter uma dor no tendão, você vai ter uma dor no ventre muscular. E aí esse momento que ou você pode ter uma cãibra, ou um estresse, e até mesmo uma tendinite, que é o que na grande maioria das vezes acontece, a tendinite patelar, né? E normalmente uma tendinite patelar, para ela regredir, ela demora 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. É aí que entra o trabalho de base, a prevenção. Onde o fisioterapeuta trabalha, principalmente, na prevenção. É entender como que funciona o seu corpo do lado direito e do lado esquerdo, que nós temos o lado direito e o lado esquerdo do nosso corpo, e a gente precisa dessa harmonia. Não adianta a gente ter o nosso lado predominante extremamente trabalhado e o lado não predominante esquecido. E é exatamente isso que a gente trabalha no Pilates. A gente não, dificilmente no Pilates a gente trabalha, vamos trabalhar só uma perna, só um braço. Não, a gente trabalha sempre a bilateralidade. Essas conexões lá dentro do cérebro que geram uma questão fisiológica, que são os encontros, né, dos novos axônios dentro do cérebro, e isso começa a desenvolver e trabalhar essa bilateralidade de uma forma muito mais eficiente, principalmente do lado não predominante. Então, o reto femoral, infelizmente, é um músculo que é bem acionado durante a corrida, mas se ele for muito bem trabalhado, é algo que não teremos como se preocupar, mesmo em grandes volumes de treino, independente de maratonista, meio maratonista, ou até mesmo o pessoal das montanhas, né, que também tem sido comum aqui na nossa rotina, o pessoal que corre na montanha, que é pior ainda, né, muita variação de terreno, do mesmo jeito que sobe, praticamente escalando, desce, despencando, e isso exige ainda mais do corpo. E é esse trabalho que a gente faz aqui, sabe? Respeitando a individualidade e o objetivo de cada pessoa. Não é todo mundo que entra no Pilates para performar em algum esporte. A gente tem muitas pessoas comuns aqui, donas de casa, advogados que simplesmente trabalham com advocacia, não tem nenhum outro esporte, faz o Pilates para ter uma melhora da qualidade de vida. E isso realmente traz os benefícios, que a pessoa antes tinha uma dor de cervical importante, uma lombalgia, uma dor lombar importante de ficar muito tempo sentada. Aí a gente ensina os movimentos que devem ser feitos para tirar essa sobrecarga durante o tempo de trabalho e as orientações domiciliares. Faça esse exercício em casa que você vai ser beneficiado ainda mais, não somente durante as nossas aulas, não ficar refém assim de toda hora, eu só vou trabalhar meu corpo a hora que eu estiver dentro da clínica. Ok, vai ter resultado, mas se criar o hábito de fazer outros exercícios em casa, seguindo as orientações, vai ficar muito bem também. Mônica, fala um pouco das suas experiências aqui na clínica. Infelizmente ou felizmente, sempre procurei o Denis quando apareceu a dor.
Então esse é o primeiro ponto errado, né? Mas já tive problemas na coxa, né? No posterior também, encurtamento. Então sempre fiz aqui as sessões de recovery também, né? Sim. Após provas. O Denis, como você explicaria uma sessão de recovery? O que você faz? Quando que você recomenda, por exemplo, esse tipo de sessões? Sim. A gente fala muito aqui que na nossa clínica a gente trabalha com arroz com feijão bem feito. A gente não inventa firula, a gente não tem equipamento com um monte de LED que solta florzinha e cheiro no ambiente. A gente trabalha muito com a mão. Sim. E é a mão que realmente nos dá a percepção de como que esse músculo está, como que essa articulação está. Então, normalmente a gente faz uma pergunta básica, né? Qual é a queixa do dia? Você está com queixa? Ah, estou em tal lugar. A gente vai lá e avalia aquele lugar para entender se é uma tensão muscular, se aconteceu alguma lesão ou algo do gênero. Mas normalmente a gente trabalha com uma massoterapia, onde a gente respeita o retorno venoso, o retorno linfático, que é de baixo para cima, trabalhando ali alguns pontos importantes da região plantar dos pés, que a gente tem muito neuroreceptor ali, e isso ajuda bastante na hora que a gente faz a massagem, ou com as mãos, ou com a própria pistola de compressão. Na região das pernas, a gente tenta sempre investir mais tempo naquela musculatura que está mais tensa. É comum a gente realizar esse trabalho, então a gente cria essa percepção na ponta dos dedos mesmo, né? A gente pressiona uma perna e vê que está de uma tal forma. Aí a gente vai na outra perna. A outra perna está totalmente um músculo mole e outro músculo duro. Opa, esse músculo aqui precisa soltar. Não é fácil, né, Leandrão? Tem hora que dá vontade de chutar o fisioterapeuta, xingar, mas faz parte, né? Se não soltar esse músculo, a articulação vai ficar ainda mais amarrada e na hora que você for fazer o seu esporte ali, essa articulação amarrada, tensionada, ela vai acabar te gerando uma sobrecarga. E é exatamente essas sobrecargas que pode acontecer N fatores, né? A gente comentou no início da fascite plantar. Se você tem uma fascite plantar, automaticamente, se ela não for bilateral, se ela tiver predominantemente de um lado, que é normalmente o que acontece, quando a gente tem fascite plantar, a gente acaba tendo predomínio de dor em um dos pés. Às vezes a dor é bilateral, mas a gente tem um predomínio em um dos pés. Se a gente está com uma fascite no pé direito, automaticamente a gente vai começar a usar mais o esquerdo. E aí a gente começa a fazer movimentos compensatórios. E aí, sei lá, vai lá, a pessoa que é leiga, vê um vídeo no YouTube e fala, preciso pôr gelo. Tá, beleza, você vai pôr gelo, vai diminuir a inflamação, vai te auxiliar, mas não vai curar a questão. E às vezes a fascite plantar, o que é? Um pé muito plano, muito chato, ou um pé que pisa muito para dentro, ou um pé que pisa muito para fora. Existem os termos, né, pronação e supinação, mas de uma forma mais popular e fica mais fácil. Então, se você não melhorar o arco plantar desse pé e melhorar essa questão dela parar de pisar para fora ou parar de pisar para dentro, ela vai ter essa recorrência. Às vezes a falta de mobilidade ali no calcanhar, no tornozelo, é a causa, é a matriz dessa fascite. É comum também o pessoal ter um pouco de tensão de tibial anterior, que é essa musculatura aqui na frente da canela. Essa tensão em tibial anterior de tanto estresse de treino que gera a fascite. Então, às vezes, você não tinha uma causa específica, mas o estresse que você fez, sem preparo, sem um profissional te acompanhando, né? Aí entra a parte do educador físico, que normalmente é quem compete essa questão de planilhar, de orientar, tanto nos treinos de corrida propriamente dito, até como no fortalecimento, no volume, né? No objetivo de cada pessoa. Então, o recovery, ele vem para melhorar a resposta de recuperação dos treinos, mas ele também ajuda a prevenir. Se você está com uma musculatura mais relaxada, para um treino que está por vir no dia seguinte, ou uma prova-alvo, você performa muito melhor se você fizer uma massagem com 24, 48 horas de antecedência. Você recomenda uma prova meia maratona, uma prova de 10, 15 quilômetros, São Silvestre, que está aqui no final do ano. Sim. 24, 48 horas. Até 48 horas você tem um excelente resultado. Existem artigos que até 72 horas você tem um resultado satisfatório também, porém sem estressar o sistema. Então, assim, fez um recovery, se você vai fazer só uma rodagem no dia seguinte, ok, tá tudo bem. Agora, eu vou fazer força. É melhor você fazer a força primeiro e depois buscar o recovery, se for possível, né?
Eu comentei até da questões de tecnologia, a gente sabe que muitas tecnologias auxiliam o trabalho, está no nosso radar sim, a trazer novos recursos para a nossa rotina e tudo mais, mas é o que eu falei, o arroz com feijão bem feito, uma avaliação bem feita, e essa perspicácia que a gente desenvolveu, o contato da mão, entender a questão da frequência, hoje em dia, assim, qual que é o paciente que eu mais entendo sobre o corpo dele? É o Leandro e mais meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão aqui toda semana. Toda semana eu estou vendo o estrago que foi feito. A gente conserta para depois estragar de novo, lembra que a gente tem feito isso? Com muito prazer. A gente está brincando, né? Que aqui a gente faz alinhamento, balanceamento e cambagem. E às vezes martelinho de ouro. E aí a gente vai estragar esse serviço. E aí vai ter que voltar, mas aí é diferente. Porque você está trabalhando essa prevenção. Se você ficar treinando com o sistema musculoesquelético estressado, esse estresse vai te gerar uma canelite, vai te gerar uma fascite, vai te gerar uma tendinite, vai te gerar um overtraining. Inclusive, esse trabalho de recovery traz vários benefícios, até para você diminuir essa questão de overtraining. É muito comum eu perceber que tem pessoas em overtraining, mas por que elas estão em overtraining? Porque não tem orientação nenhuma. Sobre crioterapia, o que você pensa? Eu acho excelente. Eu gosto muito da crioterapia, porém ela tem que ser muito bem indicada. A crioterapia, tá na moda, né? A crioterapia e as botas de compressões, elas têm sido utilizadas de forma muito indiscriminada. Comentei inclusive com o Leandro recentemente que eu tive contato com 3 caras do triatlon e pelo fato deles estarem usando bota de compressão com frequência, botas de compressão de baixa qualidade, também é importante dizer isso, essa frequência de utilização, que no caso deles era diária, começaram a dar pressão arterial alta. Começaram a se sentir com mais dor de cabeça, frequência cardíaca um pouco mais alta, sem motivo nenhum. E aí, a hora que você vai para a base, como que tá a sua rotina? Eu estou usando bota de compressão todo dia. Então, todo Mas dia não você tá teve aumentando... indicação por fisioterapeuta, era... Não, eles não querem gastar com a rotina de cuidados com a fisioterapia. Aí eles vão lá, fazem um investimento às vezes de 2 mil, 3 mil reais que custam essas botas na China. Nada contra o produto chinês, mas nesse caso são produtos de baixa qualidade. Então você fica ali recebendo todo dia, compressão, descompressão, compressão, descompressão. Seu débito cardíaco, ele aumenta muito e automaticamente você vai diminuir o volume dos vasos. Isso é fisiologia, para quem conhece sabe bem do que a gente está falando. Você vai causar um pico de pressão arterial. Então, ao invés de você se beneficiar de usar uma bota de compressão de forma indiscriminada, isso vai te prejudicar. E a crioterapia, quando ela começou a ser utilizada para recuperações rápidas com extrema necessidade. Vou dar um exemplo disso. O Leandro, que está acostumado a fazer os desafios fora, que corre 5, 21 e depois 42, certo? 5, 10, 21 e 42. Olha que absurdo. 5, 10, 21 e 42. Isso aí pra mim é surreal. Pra você ter trabalho. Isso pra mim é assim, quem dera, né? Em 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Nesse caso, por exemplo, sei lá, eu vou dosar. Eu vou fazer 5 num pace ali confortável, aí 10 eu vou evoluir um pouco esse pace, 21 eu vou evoluir e 42 eu vou pra morte, né? É o que a maioria diz, né? Zona da morte. Nesse intervalo, é muito importante você fazer uma crioterapia para recuperação. Agora, as pessoas que utilizam a crioterapia também de forma indiscriminada, é a mesma fisiologia da bota de compressão. Você vai causar uma vasoconstrição periférica, essa vasoconstrição periférica vai aumentar seu débito cardíaco, sua pressão arterial e aumentar os riscos vasculares, né? Então, assim, a gente está falando de situações graves, AVC, infarto e tudo mais. Então, tem que sempre procurar um profissional, entende? Por mais que às vezes, tá dentro de um espaço que vai me onerar e tudo mais, mas, gente, é um espaço controlado, é um espaço que, a gente monitora a frequência cardíaca, a gente monitora a pressão arterial durante esses processos, né? Então, tem que tomar muito cuidado, exatamente para não ficar usando esses recursos de forma doméstica, sem antes procurar um profissional para receber uma orientação devida. Fala um pouco mais aí de outros atletas que você treina, além da corrida e do ciclismo. Nós temos o pessoal do tênis, que tem vindo com uma certa frequência aqui.
Tenista também, assim, segue o beach tênis, a gente deu uma diminuída, né? Muita areia nos olhos. Muita areia nos olhos, tem que usar óculos, que senão vai machucar mesmo a córnea. Assim, é uma regra, infelizmente. A cultura é nos procurar a hora que está estragado. E aí constrói aquela condição ali durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí vem aqui que é que a gente recupera em 1 sessão, 2 sessões, 1 mês, 2 meses. Não existe essa conta. Essa conta a gente deixa muito claro que não existe, a não ser assim, que seja algo muito pontual. Aí às vezes a gente realmente resolve ali com um alinhamento, uma cambagemzinha e resolve. A pessoa no outro dia responde no WhatsApp, nossa, zerou. Puta, eu fico muito feliz com isso. Mas normalmente essas pessoas que vêm com alguma queixa, ela está construindo essa queixa. Então às vezes o problema apareceu ali no joelho, mas começou numa má postura. Começou num esforço repetitivo, na academia, mal orientado. É o que eu falei no começo aqui, no meio. A pessoa se inscreve numa academia lá por X reais por mês e vai para uma sala de musculação onde tem mais 30, 40, 50 pessoas treinando para poucos professores. Às vezes é um professor para atender toda essa galera naquele momento. Você acha que o professor vai conseguir analisar o movimento dessa pessoa? A biomecânica desse movimento? Então vai estar estressando a articulação porque o movimento está errado. É o que a gente fala também aqui, movimento inteligente, não é um movimento aleatório, é um movimento necessário. Então, todas essas orientações, todos esses recursos, a gente gosta de ensinar a pessoa a entender o que acontece. A gente orienta de forma gratuita e de coração, porque a gente faz o que a gente faz aqui dentro, a gente faz literalmente com o coração. A gente ama o que a gente faz. Se a gente não amasse, infelizmente, como a fisioterapia não é valorizada como deveria, talvez a gente nem estaria mais aqui. Mas eu retornei para a fisioterapia depois de mais de 10 anos sem estar atuando. Por quê? Porque faltava isso. Faltava esse calorzinho no coração, né? Alguém chegar e falar, nossa, obrigado, velho, não sei o que e tal. Pô, entre aspas aqui, tem sido muito comum a gente receber os pacientes de convênio. A pessoa paga convênio ali todo mês, é uma pancada, né? Nenhum convênio é mais barato. E aí chegar lá na fisioterapia do convênio, você com a sua lesão de trato iliotibial é atendida com uma pessoa com uma hernia de disco grave, com uma fratura de fêmur, que é uma fratura extremamente grave, com outro com labirintite e a outra com fibromialgia. Como que você, como fisioterapeuta, vai dar atenção para essas 5 pessoas ao mesmo tempo? Isso não existe. E aqui, fisioterapia é individual. A gente não atende em dupla, muito menos em trio. O que nós atendemos aqui em dupla, trio e às vezes até um quinteto é no caso do funcional, que é um outro serviço que a gente atende aqui, mas no Pilates, por exemplo, eu atendo de 2 a 3 pessoas por horário. Nada além disso. Quais são seus clientes, pacientes mais estragados? O Leandro, mas ele sempre tá vindo, né? Mas eu falo mais área, assim, esporte. Olha, o ciclismo estraga muito. Sim. É muita hora em cima da bike. Para quem treina para performance mesmo, é muito tempo em cima da bicicleta. Natação, né? Estressa muito, principalmente a região de ombros e cervical ali. Aí a gente tem que trabalhar exatamente isso, esse alongamento, essa mobilidade, porque fortes esses atletas normalmente são, mas falta. Nós temos aqui, por exemplo, a Mariana Garcia, que é uma paraciclista aqui dentro, uma pessoa, inclusive, que hoje está em top 3 ou top 4 no ranking mundial. Nós temos outros atletas aqui também com ranqueamento mundial ou top 1 nacional. Essas pessoas, normalmente, elas nos procuram para fazer essa prevenção, para fazer esse trabalho, assim como o Leandro, mesmo sendo um amador, é um amador sério, é um amador que leva a sério. Pô, cara, vocês acordam 4 horas da manhã todo dia, se não acorda mais cedo para ir treinar às 5. Eu já fiz isso já na minha vida, mas foi um bom tempo atrás. Mais precisamente, terça, quinta e sábado às 4 da manhã. Segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Eu às 4 ainda. Ah, também às 4? Às 4. E domingo? O que você faz domingo? Vai para a clínica do Denis? Não, ainda não. Quem sabe a gente vai começar a ter uns plantões aí de sábado e domingo. Então preciso sarar logo, né? Sim. O importante é a gente estar sempre com dividir essas informações, essas experiências, tentando trazer para o público em geral essa informação, o quanto que é importante prevenir, mas da mesma forma buscar as pessoas com objetivos
palpáveis, né? A gente precisa sempre escalar. O problema dos esportes é isso, né? A pessoa começa sem preparo nenhum e já começa a querer escalar esse volume, querer escalar os resultados sem estar preparado. E com esse ecossistema, né, que a gente tem criado entre várias frentes de trabalho diferentes, médicos bons que nos auxiliam, fisioterapeutas parceiros também, porque eu divido muitos casos com grandes amigos fisioterapeutas, a gente tem muita humildade em relação a isso, às vezes discutir casos com outros colegas para ver qual é a melhor conduta mesmo, se a nossa conduta é a melhor que existe naquele momento, porque eu tenho vários pares no mercado, né? A gente tem várias clínicas que trabalham da mesma forma que a gente, com o mesmo público, inclusive. E as pessoas que estão querendo galgar ainda mais o esporte como qualidade de vida e melhora, né, no seu bem-estar. Está mais do que claro que a atividade física beneficia a questão física e a mental, principalmente. Ô, Denis, minha última pergunta. Que dicas de ouro você daria para um corredor, como fisioterapeuta? Alonga bastante, alonga muito. Todos os dias? Antes, Todos os após dias. o treino? Todos os dias. A gente fala muito assim, né, das diferenças entre alongamentos, né? Dinâmico. Pré-pedal, pré-pedal é porque assim, né, eu fui ciclista durante muito tempo, então o pedal ele tá na minha boca o tempo todo, né? Pré-treino, aquecimento. Como aquecimento, a gente sempre fala que o alongamento tem que ser dinâmico. Movimento, em movimento. Alonga, para de alongar, alonga, estica, relaxa, estica, relaxa, estica, relaxa, que aí a gente trabalha o sarcômero, né, que é a unidade muscular, lá de uma forma ativa. Então a gente desperta o músculo, e aí vai lá e faz o que precisa ser feito. Mas na hora que finaliza o treino, aí sim é um alongamento estático, que é o alongamento estático, com pelo menos 30 segundos de duração, em alguns casos é recomendado 1 minuto, inclusive, mas é a partir de 30 segundos que você consegue relaxar o sarcômero, e aí você tem o benefício do alongamento. E o alongamento também tira, inclusive, as tensões musculares, que é o que a gente briga muito na questão ali do recovery, né? Tirar as tensões musculares. Além de alongamento. Bastante mobilidade e trabalhar sempre a estabilidade das cinturas. O que são cinturas? Cintura escapular e cintura pélvica. É exatamente essas duas cinturas que qualquer esporte que você analisar, qualquer um, precisa ou dos ombros bem estáveis e fortes, alongados, imóveis, assim como também o quadril. Se você tiver isso aqui engessado, rígido, parecendo um bloco de cimento, você ou vai ter muita dor ou você vai ter muita lesão. É comum, às vezes, recentemente eu recebi inclusive um atleta lá do Gladson, na hora que ele falou para mim o pace dele de 5 e de 10, eu falei, nossa, velho, que absurdo, né? Mas aí na hora que você vai fazer o alongamento e a mobilidade do cara, ele não dá conta. Alonga o básico, põe a mão no chão. Duro. O cara não passava do joelho. E aí, em 4 semanas de acompanhamento aqui, o cara já estava chegando com a ponta dos dedos no chão. Aí como que tá Aí eu mando, né, às vezes o WhatsApp para ele, e aí, cara, como é que tá a corrida? Nossa, cara, soltou muito, hoje em dia a minha passada é maior, ela rende mais. Por quê? Porque a gente alongou toda a cadeia posterior da perna do cara. Antes estava ali amarrada, e é exatamente o que estava causando dor no joelho dele. A causa da dor do joelho dele era uma tensão muito forte que ele tinha, principalmente na região lateral posterior aqui da coxa direita dele. Alongamento, mobilidade escapular, mobilidade da cintura do quadril, o que mais? Eu falo muito, antes da gente pensar em fortalecimento, tem sido muito comum pessoas chegarem aqui, eu quero fazer pilates para ganhar força, calma aí. Aí eu vou ver a pessoa já é uma pessoa forte. Então não adianta eu ficar trabalhando muito essa força por questão de não sobrecarregar o sistema. Então primeiro eu preciso tirar a tensão do músculo com alongamento e criar mais mobilidade. Inclusive, na mobilidade, ao movimento que nós produzimos um líquido dentro da articulação que é chamado de líquido sinovial. É o nosso WD, é o nosso desengripante natural. Eu brinco às vezes, né, que eu pego o WD que a gente joga nos aparelhos aqui, eu brinco com alguns assim, vou ter que jogar nessa articulação aí que está emperrada, está enferrujada. Porque é exatamente no movimento. Né? A gente tem pacientes aqui, principalmente os idosos, as primeiras sessões, os primeiros contatos, é extremamente dolorido e desafiador para eles. E aí, com muito carinho, muita paciência, a gente fala, não, Sr. João, Dona Maria, precisa fazer um movimento. Então, se num idoso é indispensável, imagina na gente, né, nas pessoas comuns. Então, é os pilares, né? A gente fala sobre
equilibrar força, mobilidade, alongamento e estabilidade. São conceitos totalmente diferentes um do outro. E é exatamente esses conceitos que a gente busca equilibrar aqui dentro do nosso espaço da Clínica Inspirar. Perfeito. Obrigada, Denis. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Denis, pela oportunidade.